Hoje você vai aprender um pouco mais sobre o porquê do nome missão. Hoje, quem já passou pelo encontro sabe muito bem o porquê missão. Eis que te dou uma nova missão, mas além disso, você vai entender o porquê do nome missão. Por que que nós nos reunimos dessa forma? Por que que nós trabalhamos com células? Pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Você vai entender no final. A palavra do Senhor que vai ser lida é um dos versículos mais importantes para a nossa visão MDA. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se você tem uma caneta aí, escreve assim: visão, missão do amor. Visão do amor. Mateus 28, de 18 a 20. A palavra do Senhor, ela é uma ordem, uma ordenança. Será que eu posso chamar de uma comissão? Olha só o que Jesus ele está dizendo para os seus discípulos. Não tem ninguém diferente aqui a não ser discípulos. E ele vai dizer assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Repita comigo: discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, repita comigo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gostaria de ler um outro texto que está me vindo à memória. Você pode ler aí Atos capítulo 20, versículo 24. Esse texto já é após Jesus ressuscitado, após a descida do Espírito Santo. Atos 20, 24 vai estar dizendo assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olhe para cá, por favor. Repita comigo: o ministério que o Senhor Jesus, agora faça assim, me confiou. É diferente de te confiou, é me confiou. De testemunhar do evangelho da graça de Deus. De acordo com os textos que nós acabamos de ler, nós podemos entender aqui nessa manhã que nós podemos chegar a uma conclusão que nós fomos feitos, nós fomos criados para uma missão. Nós temos uma missão. E a minha missão e a sua missão é alcançar todas as pessoas possíveis para Jesus. Pastor, mas já não tem tanta igreja, já não tem tantos ministérios, já não tem tantos evangelistas, já não tem missionários americanos aqui no Brasil. O Brasil não manda missionários para a América, para a Europa, para o Oriente Médio. Por que a cada dia que eu vejo numa esquina está nascendo uma igreja? Porque é uma missão dada, é uma missão conferida. E aí, eu quero que você pense numa grande pescaria. Imagine uma pescaria. Quem gosta de pescar? Ciro, cadê o Ciro? Não veio hoje? Adoro uma pescaria. Ciro gosta de pescar. E aí nós, numa pescaria, nós temos que entender aonde nós vamos pescar. Porque tem rio, tem mar que dá determinado tipo de peixe. Tem rio que só dá bagre, tem rio que dá cascudo, tem rio que dá
traíra tem mar que dá dourado e assim, eu não entendo muito disso. E aí nós estamos aqui numa grande pescaria. Agora eu entendo porque Jesus vira para Pedro e fala: eu te farei pescador de homens. Quando Jesus chama Pedro e fala assim com ele, Jesus estava dando para ele um anzol espiritual. Mesmo com seu temperamento impulsivo, mesmo com seu jeito, sabe, de amar Jesus, ele defendia Jesus, ele recebe um anzol espiritual. E Pedro então ele começa a pescar nos lugares aonde Jesus o comissionava. Pedro, ele, assim como Paulo, eles tomam rumos diferentes. Há uma passagem na Bíblia que vai ter um texto que diz que houve um certo momento que eles discutiram. E diz lá o texto que eles discutiram de botar a cabeça um no outro assim, ó, tipo pesagem de UFC. Porque eles tinham a mesma missão, porém com visão diferente. Vai chegar um momento que um vai dizer assim: eu quero Marcos comigo. Aí lá no final, não, traga Marcos, Marcos me é importante. Eles tinham a mesma missão. Qual era a missão? Alcançar o mundo inteiro, mas eles tinham visões diferentes. Pedro, ele tinha uma estratégia. Paulo tinha outra estratégia. Paulo tinha outro anzol. Vai chegar um momento que Paulo vai dizer assim: de vez em quando, eu me faço de tolo para ganhar os tolos. O que Paulo está querendo dizer? De vez em quando, eu não posso não, mas eu vou jogar uma bolinha para ganhar os jogadores. De vez em quando eu vou fazer um jiu-jitsu para ganhar o jiu-jiteiro. De vez em quando eu vou fazer um negócio aqui para ganhar, porque a minha missão é ganhar, o meu anzol é ganhar. Já Pedro não gostava. Pedro ele era mais diferente, mas ele também tinha o seu anzol. E quando ele lançava a sua vara, ele pescava muitos peixes. Diz a palavra que em uma pregação ele ganhou mais de 3.000 almas. Que eu conheça, só o evangelista Billy Graham chegou a esse patamar. Mas voltando aqui para a palavra, Deus está atuando no mundo inteiro. Na Croácia, na Rússia, no Japão, na América Central. Deus está atuando em todos os lugares, em todo o mundo, no Brasil. Deus está atuando na América do Sul. Não pense você que a América do Sul está esquecida, não. Deus está preparando uma nova geração que vai invadir a Colômbia, a Venezuela, que vai invadir a Bolívia. Deus está atuando no mundo todo e Ele deseja que nós nos juntemos a Ele nessa tarefa. Então, Ele nos salva e depois Ele nos envia. Repita comigo: Ele nos salva e depois nos envia. Você não está aqui nessa manhã à toa. Você é um enviado de Deus. Você é um missionário de Deus. Opa, pastor, eu não fui chamado. Não interessa. Texto de Mateus 28 está dizendo que Ele chamou todos. Não existe uma pessoa sequer nesse mundo que nasceu sem propósito. Até aquele que foi fruto de um adultério, fruto de um estupro, há um propósito para a vida dele. E aí eu olho para a palavra e eu vejo que nós somos mensageiros do amor de Deus. E nós temos que levar o amor para o mundo inteiro. A Bíblia vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós fomos enviados para falar em nome de Jesus Cristo. Olha que responsabilidade. Eu e você que está em casa, nós fomos enviados para falar em nome de Jesus Cristo.
E eu quero mergulhar aqui com vocês nesse texto da grande comissão, Mateus 28, para tirar dele algumas lições preciosas, que vão dar clareza na nossa missão. Por que que nós somos em células? Por que que nós chamamos missão? Por que que nós trabalhamos com um discipulado? Quais são as lições que Jesus quer nos ensinar através da grande comissão? Primeira, você precisa entender e confiar no currículo daquele que te chamou. Quem te chamou foi o pastor Michael. Quem te chamou foi o presbítero Paulo Júnior. Quem te chamou foi o pastor Eibe Uber. Quem te chamou? E qual é o currículo dele? Vamos lá? Ele venceu a morte, ele foi crucificado, mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele está hoje à direita de Deus Pai. Olha o posicionamento dele. Ele reina, ele governa, ele curou, ele realizou, ele fez, pessoas que estavam mortas nascerem novamente. Ele ressuscitou, ele fez Nicodemos nascer de novo. Eu estou preparando uma mensagem de Nicodemos. Eu estou preparando com muito carinho para não ter nenhuma divergência, porque Nicodemos era um religioso. Ele sabia tudo sobre a palavra de Deus. Ele era um cara que conhecia toda a lei, mas ele não entendeu a missão. Ele não entende o propósito. Aí Jesus fala com ele assim: você tem que nascer de novo. E ele vira para Jesus, e ele procura Jesus de madrugada. Ele procura Jesus ali, mas Jesus, cá no canto, o que é isso, nascer de novo? E Jesus fala para ele: necessário é você nascer de novo. E a palavra diz que ele volta, e nenhum teólogo pode afirmar que ele voltou crendo, ou que ele voltou descrente. A palavra diz que apenas ele voltou, mas a gente não sabe se ele pegou a visão. A gente não sabe se ele entendeu o propósito. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não é essa mesma coisa, não é essa religiosidade, não é essa roupa, não é isso, não é esse turbante. Nicodemos não é nada disso. O negócio é amor. Eu não estou acabando com os 10 mandamentos, eu estou acrescentando mais um: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque Nicodemos, ele era apegado às coisas da letra, e às vezes a letra mata. Por isso nós somos imbuídos de amor. A palavra de Jesus diz que nós precisamos confiar no currículo dele. Sabe o que Jesus diz em Mateus 28, 18? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Você tem toda a autoridade do céu e da terra no nome de Jesus. Você pode falar no nome de Jesus. Você pode expulsar demônios. Você pode operar maravilhas. Você pode curar no nome de Jesus. Olha só o currículo de quem te chamou. Segunda coisa: alcançar é missão de todos. Então, entenda a sua parte no chamado. Você tem que entender qual é a sua parte. Mateus capítulo 28, 19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega esse texto, gente, rabisca ele, envolve ele num quadrado, passa um lápis verde nele aí. Esse texto está dizendo que Jesus não mandou recrutar crentes. Jesus não está pedindo para a gente recrutar crentes e encher a igreja de pessoas. Jesus está dizendo que Ele quer uma igreja cheia de discípulos maduros. Um discípulo é um seguidor que faz do reino de Deus o seu tesouro.
é aquele que renuncia tudo por amor. Amor a Jesus é aquele que guarda as suas palavras. Isso é discípulo. É o que diz não. É o que guarda a palavra. É o que ama. O coração da grande comissão é fazer discípulos de Jesus e não produzir evangélicos de massa. Percebe a diferença? Entende agora o nosso anzol? Mateus 28, 19 e 20 vai dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O ensino, a palavra aqui é discipulado. Quando eu ganho alguém, eu batizo alguém, eu tenho que ensinar ele. É minha responsabilidade ensinar ele qual é o caminho, o que pode, o que não pode. É minha responsabilidade confrontá-lo nos seus erros. Ainda que eu fique bravo por ele estar errando, é minha responsabilidade, porque está na minha mão. Foi entregue na minha mão, o anzol foi pescado, o peixe foi pescado. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que proteger ele do mal, do maligno. Por isso Jesus está pedindo, ele está ordenando, ensinando-os a obedecer. Agora, eu ia pedir você para virar para o lado, mas não vou fazer isso não. Mas obedecer é difícil demais. Obedecer às vezes é complicado porque você teve uma criação, você teve um ensino, você teve um primeiro contato com, de repente, com o evangelho de uma forma, e de repente chega alguém e fala algo diferente e você fica ali. Obedecer é difícil para todos nós, mas é necessário. A obediência, ela gera... A obediência gera. Então a primeira parte que você tem que ter, a sua parte é cuidar das pessoas, é amar as pessoas. E a gente ama, não é passando a mão na cabecinha não. A gente ama também, né? Como é bom receber um carinho, um chamego, né? Tem alguém aí da sua intimidade do seu lado? Faz um carinho na cabeça assim, faz. É bom, não é? Mas e quando é para bater? Ah, pastor, não é bom não. Eu não gosto de apanhar não. É ruim, dói quando meu pai me bate. Eu conheço alguém que me conta uma história que quando ele vai bater na filha, a filha fala assim: meu pai querido. Aí o pai perde até a vontade de: ô meu pai, eu te amo, você sabe, né? Aí o pai pega: como é que eu vou bater nessa menina agora? Não tem jeito. Mas é necessário a gente, às vezes, corrigir. É necessário, às vezes, a gente informar: olha, o caminho que você está tomando não é o caminho correto. A forma que você está dirigindo não é a ideal. Então, a sua parte é cumprir com essas implicações. Fazer discípulos significa integrar as pessoas à igreja por meio do batismo. A segunda coisa que eu vejo aqui na grande comissão envolve o ensino aos novos convertidos. Ensinar o que Jesus mandou. Ensinar todas as coisas, não apenas as agradáveis, mas toda a palavra. Alcançar é missão de todos. Então, quarta coisa, conheça a visão que a sua igreja segue. A palavra de Deus que eu li diz assim: então Jesus, olha só a ordem. Então Jesus se aproximou deles. Jesus se aproximou deles. E não ao contrário. Em algum momento Jesus chegou até a sua vida. Muitos acham: não, eu fui a Jesus.
Eu que fui a Jesus, não. Jesus, ele providenciou uma forma de você ir aquele dia, naquele culto, daquele irmão falar de Jesus para você, de você ir à igreja. Não foi você que foi, ele providenciou uma circunstância e ele se aproximou de você. Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a obedecer, e façam isso porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmão, irmã, você que tem casa, não há desculpa para não cumprirmos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Discipular, levar para a célula, cuidar, oferecer carinho, oferecer amor, dar a vara de vez em quando, mas é cuidar para que ninguém se perca. A nossa visão, o nosso anzol é esse. O anzol de outro ministério é outro. Está errado. Não, glória a Deus. Existem igrejas centenárias que têm uma história tremenda no nosso Brasil. E glória a Deus por essas igrejas. Eu quero que você aplauda todos os ministérios do Brasil. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Congregacional e tantos outros ministérios centenários, metodistas wesleyanos, cada um com seu anzol, cada um com seu tipo, cada um à sua maneira. Mas a missão de Deus nos deu um anzol de ganhar no amor, de discipular, de ensinar. Se não tem discipulado, você não tem ensino. Se você não tem ensino, você fica para trás. E quando você fica para trás, quer ver só uma coisa? Você está numa fila para receber um dinheiro. E a fila está grande. E aquela fila ali, daquele banco ali do centro ali. E aí você toma sol e fica ali, você conta quantas pessoas tem à sua frente, você vê que tem 40, mas você fica na fila, com aquele sol quente, até você receber o seu dinheiro, o seu benefício. Não há nada de errado nisso. Mas passe alguém na sua frente, para você ver como é que você fica. Senhor guarda, essa pessoa está aqui na minha frente. Ei, você não está chegando aqui agora não. Outro dia em Juiz de Fora eu fui fazer uma compra no Bahamas e a fila é quilométrica. É um mercado muito grande, muito maior do que o nosso aqui. E aí eu estava na fila, e a fila é quilométrica, e tinha um senhor tentando me dar um migué. Ele veio, me cumprimentou, chegou, sentou, ficou na minha frente. Eu só olhei para a pastora e comecei a rir, ela já tinha pegado a visão, falei, deixa ele. Né? E ele ficou. Tudo bem, é um a mais. Mas muitas das vezes nós não gostamos que alguém entre na nossa frente. Esse sentimento, ele tem que valer para você que não gosta de ser discipulado. Você tem que sentir a mesma coisa, porque você está ficando para trás. Tem que arder em você alguma coisa. Olha, eu estou ficando para trás, eu estou deixando de aprender, eu estou deixando de seguir a palavra, eu estou deixando de crescer mais. Você está ficando para trás e outros estão avançando. Qual o problema nisso? Você só está ficando para trás. Pastor, por que pessoas que chegaram ontem na igreja já estão ali no multimídia, já estão ali filmando? Esse menino que está filmando aí, ó, chegou não tem 1 ano. Cumpriu todas as esferas, obedeceu tudo, já foi confrontado. E está ali. Sabe qual o desejo do coração dele? Pastor, eu queria fazer aquele seminário querigma lá da Igreja Batista Atitude. O senhor me autoriza e ora por mim? Imagina o meu coração. Quem dera se nós tivéssemos jovens assim,
com Jesus, cheio de Jesus, explodindo Jesus, avivados, querendo mudar a vida dos seus amigos, querendo abrir célula agora. Eu falei, não, meu filho, espera, você tem que aprender. Não, pastor, que eu quero abrir agora. Não, agora não, espera mais um pouquinho, a gente vai multiplicar. Alguns vão achar que ele é inocente, pois eu te digo que o reino de Deus é dele, porque o coração dele é limpo, provavelmente mais limpo que o meu, e me perdoe, mais limpo que o seu. Hashtag falei. Nós precisamos ser como crianças, entender o evangelho, parar de ficar de carinha, de boca, de ficar de mal. E precisamos sermos discipulados. Eu fui discipulado no sábado, de 10 ao meio-dia. Ouvi coisa que não gostei. Entro numa crise quando vem aquela palavra. Eu falo, meu Deus, por que eu não fiz isso ainda? E aí aquilo fica me remoendo, mas eu recebo a palavra. Quais são as desculpas que você tem dado para não ser discipulado? Quais são as desculpas que você tem dado para não seguir o modelo de discipulado apostólico? E eu já encerro. Eu preciso te mostrar isso aqui. Pastor, por que a missão tem célula? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 10. E eu já encerro com esse texto, versículos 11 a 14. Por que chama MDA? Modelo de discipulado apostólico. Mateus 10, de 11 e 14 diz assim: sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua... Eu não ouvi, me perdoe. E fiquem em sua... O negócio de Jesus é na casa. Templo é ajuntamento para celebração. Templo é para a gente celebrar Jesus, dar glória a Jesus. Jesus quer transformar a tua casa. As coisas acontecem na tua casa. Jesus quer fazer o milagre na sua casa. A maioria dos milagres que Jesus fez foram em casas. Leve Jesus para a sua casa. Talvez não a sua casa física, mas a sua casa espiritual. A que distância você está de Jesus nessa manhã? Eu vou continuar lendo. Mateus 10, 11 e 14. Fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem-se dela. Quem está mandando se retirar aqui? É o pastor que está mandando se retirar? É a pastora que está mandando se retirar? É a igreja que está mandando se retirar? Jesus. Se a pessoa não se revelar digna de confiança, digna de paz, de amor, de educação, retirem-se dela. Retirem a bênção. Meu Deus, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. E segue seu caminho. Mas eu vou para onde? Para outra casa. E se a pessoa me receber bem, entra lá. Se ela oferecer café, tome café. Se não oferecer nada, não peça nada.
E depois, vai para outra casa. Essa é a sua parte. Essa é a sua missão. Essa é a missão da church. De casa em casa, com amor, com dedicação, com o Espírito Santo. Haverão pessoas que não suportarão serem confrontadas, e a própria palavra de Deus vai nos ensinar: retira-te. Mas eu quero te dizer o seguinte: repense esse texto na ótica da Bíblia, porque nós às vezes lemos e trazemos para o nosso entendimento. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha o que Jesus está dizendo: nós precisamos entrar nas casas, nós precisamos fazer discípulos, não convertidos. Queremos discípulos. Pastor, por que esse negócio de discípulo? Porque o discípulo obedece, o discípulo ama, o discípulo ora, o discípulo segue. E para finalizar mesmo, a missão de alcançar todas as pessoas para Jesus é de todos nós, até você que está em casa. Se você é um discípulo de Jesus, Ele te chama para fazer mais discípulos, porque alcançar é a missão de todos.